companheiros, seguidores que nos acompanham aqui no YouTube, que nos acompanham no Facebook. Mais uma vez, felizes estamos para participar convosco sobre uma passagem de Paulo de Tarso nas suas viagens de divulgação do cristianismo. Antes de continuar, eu só quero lembrar que no episódio anterior eu disse que era o episódio 33. Não é. Foi um erro de minha parte. O episódio anterior era o episódio 32 e não o 33. Então, agora nós continuaremos no episódio seguinte, que é realmente o 33. São 33 episódios que a gente está falando sobre o livro Paulo Estevam, de Chico Xavier, psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel. Então, me perdoe o erro. Antes de mais nada, antes da gente começar, eu peço por gentileza, se inscreva no canal, isso é importante, um inscrito a mais, isso nos ajuda. Clicar no gostei, claro, se você gostar da nossa conversa, clique no gostei, isso é bom. É importante que clique no sininho para receber notificações. Quando postarmos vídeos novos, você recebe a notificação. É bom também, eu sempre peço, que leve esse vídeo para outras pessoas. De que forma? Compartilhando, recomendando, isso é muito bom. Voltando então à nossa fala sobre Paulo de Tarso, no episódio 33. Nós vamos conversar hoje sobre a continuidade de Paulo de Tarso na sua segunda viagem em que ele desempenhou naquela época, no início do cristianismo. Nessa viagem, como já falamos no capítulo ou no episódio anterior, Paulo de Tarso estava com Silas, um amigo que veio encaminhado por Simão Pedro, lá de Jerusalém, e veio também e começou agora a sua viagem com Lucas, que é o São Lucas, que escreveu o Evangelho segundo Lucas. Então, os três estão viajando. E eles estão viajando no navio. Eles saíram do continente, estão no navio e chegaram nas ilhas gregas, na Grécia, e agora eles vão para Filipos, que é uma cidade da Grécia. É uma antiga cidade localizada na Macedônia, que é uma região mais separada da Grécia. E lá em Filipos, Paulo de Tarso tem atuações fantásticas. A carta aos Filipenses, escrita por Paulo de Tarso, é uma das epístolas do Novo Testamento e é endereçada aos companheiros de Filipos. Por quê? Paulo de Tarso passou por Filipos, mas ele deixou lá estabelecido um núcleo de cristãos. Ou seja, ele fundou a igreja dos cristãos em Filipos. Então ele mandava cartas, as epístolas e cartas de Paulo sempre foi por isso, porque ele viajava e ele mandava cartas para orientação daqueles que ficaram. Na carta aos Filipenses, Paulo expressa seu amor e gratidão pela comunidade de Filipos e oferece ensinamentos e incentivos aos cristãos locais.
Filipos é conhecida por ter sido um local muito importante, né, onde Paulo e Silas foram presos. Eles vão ser presos aí, nessa viagem dele. Isso está em Atos, capítulo 16, do versículo 16 ao 40. Essa cidade desempenha um papel importante, muito significativo, na expansão do cristianismo nos primeiros anos e é uma parte importante da história cristã. É bom que a gente sempre destaque isso. Então, Paulo de Tarso vai para Filipos. Alguns dizem Filipes, né? Filipes, mas o termo mais usado é Filipos. Ok? Então, Paulo de Tarso e Silas estavam ali, né? Lucano ou Lucas, mas Timóteo foram para outra região e ficaram ali os dois, Paulo e Silas. Na mesma época que eles estavam ali, Filipos tinha uma pitonisa que era celebrada nas redondezas, era famosa nas redondezas. Naquela época, era muito comum essas pitonisas, são os adivinhos, são aquelas pessoas que comunicavam com espíritos e se dizia conhecer o futuro e fazia proezas na sociedade. E tinha uma pitonisa lá importante. Essa pitonisa fez uma atividade interessante que a gente vai falar. Como as tradições de Delfos, lá na Grécia se falava muito de Delfos. Delfos é tido como oráculo, um lugar na Grécia. Muitos falam de oráculo de Delfos. E lá era um local onde tinha veneração ao deus Apolo, porque os gregos naquela época, e a maioria do planeta, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então, como nas tradições de Delfos, as palavras eram interpretadas como oráculo infalível, e ela, essa pitonisa, ela era uma defensora e venerava o deus Delfos, o deus Apolo, lá no oráculo de Delfos. Tratava-se de uma mulher cujos patrões procuraram mercantilizar seus poderes. O que é isso? Como ela tinha capacidade de conversar com espíritos, de receber comunicação espiritual, os patrões aproveitaram disso para levantar dinheiro, para ganhar dinheiro. A mediunidade dela era utilizada por espíritos, claro, menos evoluídos, ignorantes, com certeza, que se compraziam em dar palpite sobre motivos de ordem temporal, motivos fúteis na época. A situação era altamente rendosa para aqueles que a exploravam. Então, seus patrões fez dela um meio de ganhar dinheiro, de lucrar. Aconteceu, entretanto, que essa jovem estava presente na primeira pregação de Paulo de Tarso ao povo daquela região de Filipos. E a pregação de Paulo de Tarso foi fadada a êxito total, fez um sucesso tremendo. Paulo de Tarso começou a pregar em público, começar a falar nas praças, nas ruas, né? Terminada a exposição evangélica nesse dia, os missionários Paulo de Tarso e Silas observaram que aquela moça, aquela pitonisa, em grandes brados, falando alto, que impressionava o público, ela se pôs a exclamar dessa forma. Ela era respeitada porque ela era líder, ela comunicava com espíritos, né? As pessoas naquela época, ainda hoje, acham que se
conversar com o Espírito é porque é evoluído, é pessoa respeitada. E ela era uma respeitada. E às vezes o Espírito não é tão esclarecido, né, como era o caso dela. Então, a hora que Paulo terminou de falar ali, né, ela chegou perto e disse: recebei os enviados do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. Paulo e Silas ficaram meio perplexos com aquilo, entretanto, nada replicaram, falaram nada, conservando o incidente no coração em atitude discreta, não falou nada. No dia seguinte, porém, repetia-se o fato. Após a fala de Paulo, durante uma semana, os discípulos do Evangelho, Paulo de Tarso e Silas, ouviram, após as pregações, a entidade que se assenhorava daquela jovem, daquela pitonisa, atirando-lhe elogios e títulos pomposos, exaltava Paulo de Tarso, falava bem de Paulo. Paulo, no entanto, disse desde aquela primeira manifestação, ele procurou saber quem era aquela moça anônima e ficou conhecendo os antecedentes do caso. Estimulados pelo ganho fácil, os patrões haviam instalado um gabinete onde aquela pitonisa atendia a consultas. O povo ia lá para fazer consulta com ela. Essa pitonisa, por sua vez, de vítima, ela passou a ser sócia da empresa. Ela também lucrava com aquilo. Paulo ficou sabendo disso. Nunca se conformou com a mercancia dos bens celestes. Os bens celestes não podem ser mercantilizados, não pode se vender, pode comprar. Percebeu o mecanismo oculto daqueles acontecimentos. O Senhor, de todos os particulares do assunto, esperou que o visitante do invisível novamente aparecesse. Ele ficou esperando. Assim terminada aquela pregação naquele dia, isso já vinha acontecendo várias vezes, né? Durante uma semana. Naquele belo dia, terminada a pregação na praça, quando a jovem começou a gritar, aquela pitonisa começou a falar: recebei os mensageiros da redenção, não são homens, são anjos do Altíssimo. Paulo, então, resolveu apelar. Paulo desceu da tribuna, firme, aproximando-se daquela locutora, dominada por estranha influência, intimou aquela entidade manifestante em tom imperativo. Claro, Paulo sabia que era o Espírito que estava falando por ela. E Paulo afastou o Espírito. Ele simplesmente impediu que o Espírito continuasse falando bravatas ali, falando coisas que eles não eram, né? Eles não eram anjos, né? Então, aí Paulo afastou o Espírito de forma. Paulo falou assim: Espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as nossas próprias fraquezas. Por amor ao Evangelho, em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Ora, Paulo sabia que quem estava falando era o Espírito dele, ele foi direto com o Espírito e pediu para retirar. Ele falou assim: eu proíbo em nome do Senhor estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos deste mundo, em detrimento dos sagrados interesses de Deus. Quer dizer, a presença e a fala de Paulo de Tarso fez com que esse espírito saísse. Imediatamente, aquela pobre rapariga, pitonisa, recobrou as energias normais
e libertou-se da atuação malfazeja do espírito. Ela caiu em si, o espírito foi embora. O povo logo viu que o fato provocou uma admiração para todo mundo. O próprio Silas estava meio boquiaberto de ver que Paulo tinha feito o espírito calar. Quando se viram a sós, Silas e Paulo, Silas perguntou para Paulo: Paulo, acaso não falava ela em nome de Deus? Parece que ela falava que era Deus Altíssimo e tal, falava em nome de Deus. Sua propaganda não seria para nós um auxílio para a gente continuar divulgando? Aí Paulo falou assim para Silas: Silas, aquele espírito poderia falar em Deus, mas ele não vinha de Deus. O que fizemos nós para ficar recebendo elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossas almas. Jesus mandou que insulássemos a fim de aprendermos duramente as suas lições. Não ignoras, Silas, como vive em batalha com o espinho dos desejos inferiores. Então eu pergunto, seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o mestre rejeitou o qualificativo de bom? Paulo perguntou isso. Claro que se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Estimularia nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Além do mais, Silas, procurei informar a respeito daquela jovem e sei que ela é hoje a chave de grande movimento comercial. Gente, isso serve para a gente dizer que ainda hoje, como daquela época, tudo que acontece hoje não mudou muito. Ainda existem consulentes, pessoas que cobram para prestar consultas, dizendo que são espíritos que respondem. Até hoje tem isso. Espíritos elevados não se dão a isso. Eles não vão proceder dessa forma. Então, onde tem cobrança, onde tem dinheiro envolvido, não tem o coração puro da caridade do Cristo de Deus. Silas ficou impressionado com aqueles esclarecimentos, mais do que justo. Ainda Paulo falou assim: o cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Quer dizer, tem profetismo, tem profetas. Se fecharmos a porta de comunicação com a esfera do mestre, como receber seus ensinos? Os sacerdotes, Silas, são homens dos templos de pedra. O que seria da nossa tarefa se sem as luzes do plano superior? Então é claro que tem que ter uma inspiração de espíritos elevados. Paulo diz assim: do solo brota muito alimento, mas apenas para o corpo. Para a nutrição do espírito é necessário abrir as possibilidades de nossa alma para o alto e contar com o amparo divino. Nesse particular, toda a nossa atividade repousa nas dádivas recebidas. Então, gente, o que a gente está conversando é justamente isso. Onde tem dinheiro envolvido, não existe Jesus. Não existe caridade de instituição religiosa nenhuma. Paulo ainda pergunta para Silas assim: Silas, já pensaste no Cristo sem ressurreição, sem intercâmbio com os discípulos? O que é a ressurreição do Cristo? É o Espírito do Cristo que voltou, que ressuscitou, que veio. Então existem muitos espíritos de pessoas desencarnadas que voltam, como Cristo fez isso, ele voltou e ele se materializou para que todas as pessoas o vissem. Paulo ainda fala assim: ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu.
O Cristo está vivo, Silas, e nunca morrerá. Conviveu com os amigos depois do Calvário, em Jerusalém e na Galiléia, trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores galileus no Pentecostes. Nós sabemos que os judeus, eles já tinham o Pentecostes. O Pentecostes no judaísmo fala da colheita, da abundância de alimentos. Só que naquela época, justamente nessa festa do judaísmo, Cristo aparece. E chamou, aí Paulo fala assim, Silas, Cristo me chamou às portas de Damasco, mandou um emissário para a libertação de Pedro. É o Espírito do Cristo que chegou para ele e apareceu para ele quando ele estava viajando para Damasco. Ele era Saulo, né? E na presença do Cristo se materializando para ele ali, com muita luz. Saulo ficou cego, mas o Cristo fez com que ele voltasse para ele e se tornasse cristão. Quando Pedro foi preso, os espíritos desprenderam as correntes da prisão, as correntes de Pedro, e ele foi libertado. Já falamos isso anteriormente. Então Paulo mostra que os espíritos existem, estão aí. Muita gente às vezes ainda tem receio, ou então acham, entendem que não existem. Eles estão aí. Espíritos por todo lado. Segundo algumas estatísticas de orientadores, espíritos nos dizem que a proporção de espíritos desencarnados em torno da Terra e na Terra é de 3 ou mais para cada um encarnado. Então, onde a gente estiver, com certeza tem mais espíritos do que pessoas vivas organicamente. Aquele incidente, entretanto, teria mais vastas repercussões ali, porque todo mundo viu que o Paulo fez com que a pitonisa parasse de conversar, além daquelas que o apóstolo mestre poderia esperar. A pitonisa, a partir daquele dia, não mais recebeu a visita daquela entidade que distribuía palpites a toda a sorte. Por quê? O espírito foi recolhido no plano espiritual. Ele se afastou. Em vão, os consulentes, viciados, batiam a porta, mas não tinha mais manifestação de espírito nenhum, porque o espírito tinha sido recolhido. Vendo que eles estavam privados de renda fácil, os prejudicados, ou seja, a própria pitonisa e os seus patrões, fomentaram largo movimento de revolta contra Paulo e Silas. Manipularam a população contra eles. Espalhavam boatos lá em Filipe. De que, lá em Filipos, em virtude da audácia do pregador revolucionário, a pitonisa foi privada da existência dos Espíritos de Deus. Eles soltaram esse boato. Hoje nós falamos fake news, né? Ficou mais em inglês, né? Hoje nós falamos fake news, né? Então, os responsáveis pelaquela pitonisa, o deus Apolo, espalharam dizendo, a audácia do pregador fez com que os espíritos de Deus foram embora. Afinal, esse pregador não é de Deus, não. Os fanáticos exaltaram isso aí. E a ideia espalhou. Daí a 3 dias, Paulo de Tarso e Silas foram surpreendidos em plena praça com um ataque do povo. O povo atacou. E foram presos.
a troncos pesadíssimos, flagelados, sem compaixão. Por quê? Pelas fake news, pelas falsas notícias que espalharam. Sob apupos daquela massa ignorante, submeteram-se com humildade ao suplício. Eles foram supliciados. Receberam surras, chicotadas, ficaram acorrentados na prisão. Quando sangravam sobre as varas impiedosas, houve a intervenção das autoridades de Filipos, que foram então, aí eles foram conduzidos ao cárcere, muito abatidos, cambaleantes, machucados, ficaram na prisão, sem aquele tormento. Se não fizesse isso, eles seriam apedrejados, lapidados, a população iria assassiná-los, com certeza. Entretanto, dentro da noite escura e dolorosa, incapacitados de dormir, e aquelas dores crudelíssimas que eles estavam, os dois discípulos de Jesus vigiaram em preces ungidas de um luminoso fervor. Lá fora do cárcere tinha uma tempestade em trovões terríveis e ventos sibilantes. Era uma tempestade que estava acontecendo. Filipos inteira parecia abalada em seus alicerces pelaquela tormenta fragorosa. Passava-se da meia-noite e os dois apóstolos oravam em voz alta, com aquela turbulência do tempo. Os prisioneiros que estavam vizinhos, vendo os dois em oração, parecia acompanhá-los pela expressão do rosto. Tinha mais gente presa ali. Era uma penitenciária comum a muita gente. Paulo contemplou aquelas pessoas através das grades e, aproximando-se a custo, começou a pregar o Evangelho de Jesus, o reino de Deus. Ao comentar aquela tempestade imprevista que se abatera sobre o ânimo dos discípulos, enquanto Jesus dormia na barca, um fato maravilhoso feriu os olhos daqueles encarcerados. As portas da prisão, muito pesadas, chaves terríveis, abriram sem nenhum ruído. Que coisa, né? A prisão abriu, as portas se abriram. Isso está nos Atos dos Apóstolos. Lá no Atos dos Apóstolos fala que houve um terremoto. A palavra traduzida foi terremoto. Silas, quando viu aquilo, as portas se abrindo, ficou lívido. Se embasbacou com aquilo. Né? Paulo continuou pregando aquelas verdades eternas do Senhor Jesus, com mais entusiasmo ainda, e pediu que ninguém tentasse fugir. Olha, gente, a porta vai ficar aberta, mas fique aqui. E começou a falar, explicando o Evangelho de Cristo. Ninguém procurou sair pela porta aberta. Todo mundo ficou dentro do cárcere. Quando amanheceu, aquela tormenta, aquela chuvarada, amainou, diminuiu. Levanta-se o carcereiro que estava lá perto, perturbado por aquele vozerio de muita gente. Viu o carcereiro responsável para a guarda da prisão. Vendo que as portas estavam abertas e temendo a sua responsabilidade, porque era de responsabilidade dele. Se ele deixou aberta, ele ia ser responsabilizado por aquilo. Ele ficou tão desorientado, segundo o texto do Emmanuel, que ele tentou se matar, instintivamente. Eu vou me matar, porque as portas se abriram e foi falha minha. O carcereiro pensou assim e tentou, mas Paulo avança
e impossibilita ele daquele gesto extremo, explicando o que aconteceu. E na hora da prece, na hora da conversa, as portas se abriram sozinhas. Todos os encarcerados regressaram humildes ao seu cubículo da prisão. O carcereiro, com isso, com esse fato que ocorreu, se converteu imediatamente à doutrina do Cristo. Viu que Cristo tinha operado aquele, entre aspas, né, aquele milagre. Na verdade, quando se não explica, né, as pessoas dizem milagre, mas tudo é explicado. Né? O milagre, na verdade, ele é explicado pelas páginas espíritas, pelos livros que Kardec codificou. Antes daquela claridade diurna invadisse a paisagem, a gente vê que esse carcereiro traz aos apóstolos os socorros de emergência, cuidando das feridas, e muito sensibilizado. Ele veio cuidar daqueles que tinham sido apanhados, tinham sido submetidos a torturas. Ele morava ali perto, então ele leva aqueles discípulos na sua casa, no interior da sua casa, e manda servir alimento, manda servir um vinho reconfortante. Naquela época, é muito comum a utilização de vinho a todo momento. Não um vinho para embebedar, um vinho para alimentar, para se recompor. Né? E esse carcereiro recolhe Paulo de Tarso, Silas, na sua casa. Logo nas primeiras horas, os juízes filipenses de Filipos são informados dos fatos acontecidos e ficaram cheios de temor e mandaram libertar os pregadores. Mandaram libertar definitivamente. Por quê? Porque as notícias espalharam. E logo eles ficaram com temor. Vamos soltar esse povo é forte demais. Paulo recusa a ordem de soltura para exigir a presença dos juízes que lhe comparecem meio receosos. Ele fala, não pode me soltar não, eu quero que os juízes venham. Os juízes, os chefes, né, os líderes religiosos e políticos da administração de Filipos, naquela época misturava religião e cargo político. Ainda hoje existe isso em muito lugar. Nós estamos vendo agora, no ano de 2023, um problema grave que está acontecendo lá em Israel, com os palestinos, com um grupo de pessoas que praticam absurdos chamado Hamas. Então essa maldade, esses terrorismos, sempre existiu. Mas então, Paulo anuncia o reino de Deus, o Evangelho, para aqueles juízes que foram lá. E obriga-os a escutar as suas dissertações relativas a Jesus. Fez com que aqueles juízes, sabedores do trabalho do Evangelho, que começava na cidade com a cooperação de Lídia, que é a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, que nós falamos no episódio anterior. E comentou o direito dos cristãos em toda a parte. Os magistrados, aqueles juízes, apresentaram desculpas. Depois da fala de Paulo, eles se desculparam, garantiram a manutenção da paz para aquele grupo cristão que estava nascendo, começando, e alegando a extensão de suas responsabilidades perante o povo, esses juízes pediram a Paulo e Silas que deixassem a cidade para evitar novos tumultos. Olha, nós entendemos tudo direitinho, mas é bom que vocês se vão para outro lugar. É melhor para evitar outros tumultos, outros problemas com o povo.
e eles se vão e vão procurar outra cidade. A partir dali, em Filipos, os filipenses tinham estabelecidos e fundado o primeiro núcleo cristão, que até então não conhecia. A Grécia está longe da Galiléia, de Jerusalém, de Israel, e Paulo começou a viajar e levar a mensagem do Cristo através dos evangelhos. Naquela época só existia o evangelho de Marcos. Mas isso faz parte da saga de Paulo de Tarso, um dos maiores não, eu posso dizer com segurança, o maior responsável pela disseminação e espalhar o cristianismo no mundo. Paulo de Tarso é o pilar mais importante de levar as ideias de Jesus para todo mundo, com certeza. Sem Paulo de Tarso, nós não seríamos cristãos como somos hoje, com certeza. E ele continua, ele vai para outra cidade. Nós vamos ver isso no capítulo que vem, no episódio próximo, que já vamos partir para o episódio 34, na próxima oportunidade. Não esqueça de se inscrever, não se esqueça de dar o like, de clicar no sino para receber notificações. Não se esqueça de compartilhar. Um abraço, um beijo no coração de cada um.